Strandonatis Live Session. Meus queridos, hoje eu reúno-me com vocês para compartilhar uma das lições mais valiosas que a vida me ensinou, o valor do tempo. Eu estava cortando cabelo e tinha um senhor que, por sinal, era pastor da igreja metodista que tem lá perto de casa. Ele estava cortando cabelo e falou uma coisa que me trouxe uma reflexão que eu tenho tido desde os 40 anos, e eu vou explicar por quê. Ele falou o seguinte, engraçado, né? Parece que quanto mais velho a gente fica, mais rápido o tempo passa. O tempo é uma moeda preciosa, preciosíssima. É o único tesouro que a gente tem quando a gente nasce. E todo ser humano tem uma hora certa de chegar e uma hora certa de sair desse plano. Só que a gente nunca sabe quanto desse tesouro precioso a gente tem. Então, uma coisa que eu passei desde os 40 anos a entender como sendo fundamental era tentar valorizar esse tempo, valorizar o nosso tempo com as pessoas que a gente ama, nosso tempo com os nossos filhos e tal. Uma coisa que eu acho que é importante é a gente tentar entender qual é a nossa percepção do tempo. Então, quando a gente é criança, na infância, o tempo parece ser infinito, né? Ele não tem as aulas, o tempo na escola parece ser interminável, né? Hoje o meu filhinho pequeno, sempre que ele entra, vai demorar muito até eu voltar para casa, tal. Isso é uma coisa interessante, né? Então, quando a gente é criança, a gente não tem a mínima percepção disso, nem tem cabeça para entender a profundidade do que o tempo signifique nas nossas vidas. Quando a gente é adolescente, o tempo está do nosso lado, né? Como é que é adolescente? Muito tempo ele fica sem fazer nada, desperdiça o tempo, porque ele não consegue conceber que uma hora isso vai acabar. Então, isso é um horizonte tão distante que nessa fase a gente perde de vista. Até que quando a gente chega na vida adulta, a gente se torne consciente da escassez. E não é muito cedo, não. Eu comecei a passar a refletir sobre isso quando quando nos meus 40 anos, eu fui saltar de paraquedas, né? Fui saltar de paraquedas, fui lá para Boituva, fiz o curso lá na Outlaw, e quando eu estava me preparando, tal, entendendo quais eram as medidas de emergência, caso, isso depois do salto duplo, né? O salto que salta mais 2 instrutores ao teu lado, já no seu segundo salto, você aprende anomalias de abertura, muito bem. Então tinha esse senhor, quando eu ia fazer o primeiro salto, o salto duplo, e esse senhor, um senhor de cabelo branco, alto, magrão e tal, eu estava com medo. Eu falei, cara, olha, aquele cara já deve ter saltado milhares de vezes, eu vou trocar uma ideia com ele. E aí eu falei, oi, tudo bem? Meu nome é Marco, hoje é o meu primeiro dia. Ele olhou para mim e falou, eu também, é o meu também. Eu falei, não acredito. Nossa, que sensacional, você é meu herói. Perdoe-me, olha, não tome essa pergunta como... Mas quantos anos o senhor tem? Falou, 72. Eu já fiz 8 saltos hoje, era sábado. 8 saltos? Sim, eu vou tirar a minha licença de paraquedista nesse fim de semana. Eram 19 saltos que precisavam fazer para você receber o certificado. E aí eu vou saltar no mundo todo. Eu falei, cara, mas que sensacional! Olha, é assim que eu quero ser na minha vida e tal. Eu falei, não se iluda não, viu? Uma das coisas que, quando a gente tem menos estrada pela frente do que a gente já percorreu, a gente começa a questionar realmente o que tem, né, do lado de lá, o que tem depois dessa vida.
E o fato é que a gente não sabe. A gente pode crer, nós temos a nossa crença, mas saber mesmo, ninguém sabe. Então a gente vive enquanto a gente está vivo. Essa para mim foi uma lição assim, né, próximo dos 40 anos, que eu nunca mais eu me esqueci. Nas palestras que eu dou, tal, eu falo sobre o tempo, né, falo porque é o bem mais valioso que a gente tem. Né? A quantidade é um tesouro que a gente vem, recebe uma quantidade, mas a gente nunca sabe quanto desse tesouro a gente tem. Então, uma das coisas que eu fico pensando é como passar para os nossos filhos, né, como essas pérolas de conhecimento devam ser passadas para eles, para que eles comecem a entender que o tempo é algo limitado, precioso, e que a gente não pode desperdiçar. Então, como conseguir fazer com que eles, desde uma certa capacidade, porque é muito profundo, são conceitos muito profundos, são conceitos que a gente só consegue apreender realmente quando a gente está na beira. Eu agora, na beira dos 60 anos, passei a pensar nisso com muito maior intensidade. Então, eu acho o seguinte, eu acho que é algo, sim, é um patrimônio muito precioso e que, ironicamente, eu vou voltar na frase, né, desse pastor, que ele falou, né, parece que o tempo passa, ele corre mais rápido à medida que a gente envelhece, porque a gente realmente começa a dar mais valor para esse tempo. A nossa percepção sobre o tempo, o questionamento do quanto tempo me resta e tal, passa a assumir uma importância muito grande na nossa vida. Então, essa sensação que a gente tinha de imortalidade quando a gente era adolescente ou adulto jovem, ela vai embora. Então, algo acaba trazendo para a gente a noção de que o tempo realmente não pode ser desperdiçado. A gente tem que falar para os nossos filhos, adolescentes e tal, que as ações deles, o tempo que eles desperdiçam, esse tempo não volta mais. O que já foi, não volta mais. Então, pensando na história desse senhor do paraquedas, isso passou a me trazer uma consciência muito grande, mas realmente só agora, à beira dos 60 anos, eu realmente entendi que, afinal de contas, o tempo é a moeda mais preciosa que a gente possui e que a gente nunca sabe quanto tem. Muito obrigado, gente. Beijos a todos.